boa noite para você. E a gente abre esta edição com uma cena lamentável. Um dos símbolos de Belo Horizonte foi alvo da criminalidade mais uma vez. A igrejinha de São Francisco de Assis, na Pampulha, foi pichada na madrugada de hoje. É a segunda vez que isso acontece e o monumento vai precisar ser novamente restaurado. Nelson, que é de Ribeirão Preto, ficou indignado com o que viu. É muito triste, porque veja bem, você vem visitar a obra dessa aqui, chega pichado aqui, é muito triste isso aí, viu? Muito triste. Eu vi televisão, mostrou isso aí, isso é muita falta de educação, falta de berço, tá faltando Deus no coração. Sônia, que há mais de 30 anos mora próximo à igrejinha, trouxe a cunhada, que é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para conhecer o cartão postal. A selfie deu lugar ao registro das palavras no painel de ladrilhos. Um absurdo, né? Há 37 anos eu moro aqui, aí acontece isso, eu trouxe minha tia com meu tio para conhecer e chegamos hoje a pegar isso aqui. É um absurdo, né? Eu acho um absurdo mesmo. Eu concordo com ela, o que eles fizeram, eles tinham que limpar, fazer realmente isso. Eles sentiram na pele, né? Tanto no financiamento, né? Nós que pagamos isso, então eu acho que tem que fazer isso. Ari, que também é turista, ficou indignado. Eu acho que é tudo, é falta de educação, falta de respeito, é tudo. Eu acho que é um conjunto de falta de educação mesmo. Em um ano, esse é o segundo caso de vandalismo aqui na igrejinha da Pampulha. Em março do ano passado, um homem chegou a ser preso após usar tinta azul para pichar o painel de Cândido Portinari e a lateral da igreja, projetada por Oscar Niemeyer. As inscrições ocupam boa parte da parede. Até o momento, ninguém foi preso. Uma equipe da Guarda Municipal faz o patrulhamento diário, mas não é estática. E durante a ronda de ontem, o autor ou autores teriam aproveitado para fazer a pichação. Câmeras de segurança próximas ao local podem ajudar na identificação do suspeito ou suspeitos do ato. No ano passado, a limpeza da igreja custou R$8.000, segundo a Fundação Municipal de Cultura. O imóvel é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. A igrejinha faz parte do Complexo Arquitetônico da Pampulha, que em julho de 2016 ganhou da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Um homem foi preso pela Polícia Civil suspeito de vários roubos a lojas da região leste da capital. Ele foi reconhecido pelas vítimas. Luiz Gustavo Costa Gravina, de 23 anos, foi preso pela polícia na segunda-feira. Ele é suspeito de cometer vários roubos em estabelecimentos comerciais na região leste de Belo Horizonte. E foi reconhecido por duas das vítimas, uma delas, este comerciante. Estava meu filho, eles entraram, apontaram a arma na cabeça, agrediram ele, mandaram ele deitar no chão. Ele entregou tudo e mandaram entrar para o banheiro. Eu já expliquei para ele para não reagir nem nada. Ele entrou, trancaram ele, aí fizeram a limpa, demorou mais ou menos 7 minutos. A vítima acredita que o crime possa ter sido encomendado. Levou somente bermuda, sempre tem calça, um monte de coisa. E levaram somente as bermudas, aí pegaram óculos para uso pessoal, deve ser óculos e relógio. E evadiram do local. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o suspeito não agia sozinho. E ele, o comparsa, chegava até o próximo estabelecimento, estacionava o veículo e entrava no estabelecimento e praticava o roubo com arma em punho, né? Então, as vítimas reconheceram, sem sombra de dúvida, ele sendo o autor, porque ele que era o que portava a arma de fogo. De acordo com as investigações, o suspeito usava um carro alugado e era cadastrado como motorista do aplicativo Uber. Assim, ele acreditava que conseguiria despistar a polícia, caso fosse flagrado com os produtos roubados. Ele também fazia o trabalho de Uber, só que ele aproveitava desse trabalho justamente para tentar inibir a ação policial, né, sob a justificativa que ele era um trabalhador e não o autor desses crimes. A polícia agora espera identificar o outro homem que aparece nas imagens. O delegado acredita que outras vítimas possam aparecer. Nós acreditamos que ele seja autor de vários outros roubos que ocorreram aqui na região, né, tendo visto esse modus operandi dele e também a suspeita de que sejam ele os autores de outros crimes, e também pedimos às vítimas que, caso reconheçam ele, que compareçam aqui na delegacia para fazer o reconhecimento.
Técnicos do Ministério da Saúde capturaram mosquitos transmissores da febre amarela em Joatuba, na região metropolitana da capital. O trabalho foi realizado em uma área da zona rural, onde um mico-estrela foi encontrado morto. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o objetivo da ação é realizar o monitoramento de focos da doença e identificar possíveis transmissores. Para localizar focos de febre amarela, agentes do Ministério da Saúde começaram a capturar mosquitos na mata de cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. A armadilha, feita com capim molhado, vai atrair fêmeas dos mosquitos hemagogos e sabetes durante a desova. Nessa armadilha aqui, o gelo seco é colocado nesse tubo de plástico, vai liberar o gás carbono e é isso que vai atrair o mosquito. A hora que o inseto estiver sobrevoando aqui, ele é sugado através dessa ventoína aqui, ó. E ele vai ficar aqui dentro. Ele vai ficar aqui dentro. Preso. Apenas os mosquitos que transmitem a febre amarela são aspirados para este tubo. Este azul é um sabetes. Já capturei 6 mosquitos como esse em 2 dias de trabalho. Ontem foi 4. Capturei 4 hemagogos aqui. Os mosquitos que forem capturados vão ser encaminhados para a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Exames vão confirmar se eles estão contaminados. O trabalho é importante para identificar se a mata tem um foco do vírus da febre amarela, já que aqui foi encontrado um macaco morto com a doença. Os frascos com os insetos são colocados em gelo seco e depois congelados em nitrogênio líquido. O resultado dos exames deve sair em 30 dias. Enquanto isso, as campanhas de vacinação na cidade estão sendo intensificadas. Esse trabalho é importante para complementar o trabalho da Secretaria de Saúde, que é a intensificação da imunização da população, que já está sendo feita, mesmo não tendo a confirmação de que o foco está aqui na mata, a orientação é que a população evite transitar e adentrar a região dessa mata. Os técnicos também recolheram cerca de 200 mosquitos na zona rural de Esmeraldas, onde foi registrado o primeiro caso de febre amarela na Grande Belo Horizonte. Um alerta para o risco da doença chegar às áreas urbanas. O Ministério da Saúde autorizou o funcionamento total do Hospital do Barreiro aqui em Belo Horizonte, que hoje opera com apenas 20% de sua capacidade. Quem tem os detalhes é a repórter Luciana Viana. Boa noite para você, Luciana. Já existe aí uma previsão para isso acontecer? Boa noite, Gisele, e boa noite a todos. Pelo Twitter, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, anunciou que resta apenas assinaturas, restam assinaturas em documentos, mas ainda segundo ele, isso deve acontecer o mais rápido possível. Inaugurado em dezembro de 2015, estamos acompanhando aí as imagens do Hospital do Barreiro, mesmo com a estrutura pronta, equipamentos adquiridos, o hospital opera hoje apenas com 20% da capacidade. Para pleno funcionamento, são necessários 144 milhões de reais por ano. 25% do governo do estado, outros 25% da prefeitura e 50% do governo federal. E foi para isso que Alexandre Calil foi em Brasília ontem, Ele se encontrou com o presidente Michel Temer, também com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, para relatar os problemas, e cobrar esse repasse, que vai vir então o mais breve possível. Uma boa saúde para quem depende do Sistema Único de Saúde. Uma boa notícia, para quem depende do Sistema Único de Saúde, já que 100% dos atendimentos são pelo SUS, viu, Gisele? Excelente notícia, Lu? Obrigada pelas informações. 2 homens foram presos em flagrante com pelo menos R$8 mil em notas falsas. Os detalhes você vai ver a seguir e ainda cresceu o número de pessoas interessadas em fazer consórcios. Você já pensou em fazer esse tipo de compra programada? Não entende muito bem como funciona? Então fique aí porque daqui a pouquinho a gente te explica, depois do intervalo. 13 pessoas foram presas em uma operação para desarticular uma quadrilha especializada no furto de combustíveis da Petrobras. A gente volta a falar com a Luciana Viana. Ô Lu, essa operação aconteceu só aqui em Minas ou em outros estados também? Não, Gisele, essa operação chamada Ouro Negro, ela aconteceu em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e também São Paulo. 13 pessoas foram presas, mandados de busca e apreensão realizados aí,
Os municípios dos 3 estados. Agora, esses denunciados pela operação são acusados de crimes de organização criminosa e prática de furto qualificado de combustível e petróleo, né? Eu disse que ela foi batizada de Ouro Negro, claro, por causa do roubo do petróleo. Agora, de que forma eles agiam? Eles desviavam o combustível e petróleo dos dutos direto da Transpetro. Bom, o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil demorou aí uns 2 anos, viu, com essa investigação, mas chegou a essa quadrilha. Um saldo, portanto, de 13 pessoas presas, viu, Gisele? E vamos acompanhar o andar dessa operação, porque, segundo a Polícia Civil lá do Rio de Janeiro e também o Ministério Público, ela não acabou, não. Apesar de ter sido realizada aqui em Minas, em São Paulo e no Rio de Janeiro, eles acreditam que possa haver ramificações ainda em outros estados. Vamos aguardar os próximos passos da investigação. Tá certo, Lu. Obrigada pelas informações. E olha, estão presos 2 homens flagrados com dinheiro falso no bairro Luxemburgo, na região centro-sul aqui da capital. Eles foram detidos em flagrante com R$ 8.000 em notas falsas em 7 envelopes que seriam levados para os Correios, de onde, segundo a polícia, seriam enviados para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Amazonas. Os suspeitos de 18 anos disseram à polícia que foram pagos para postar os envelopes, mas não informaram quem havia feito o pedido. Cresceu o número de pessoas que aderiram aos consórcios. Além dos tradicionais, como os de carros, motos e imóveis, a novidade são os de serviços, que têm tido muita procura. Érica queria um carro novo, mas como as taxas de juros estão altas, optou por fazer um consórcio. Eu vendi o meu e resolvi financiar. Aí uma amiga me falou que era muito mais interessante. Questão de juros, você não paga tantos juros. Como ela tinha um dinheiro para dar o lance, em 2 meses conseguiu pegar o carro. Em dezembro eu fiz, aí a assembleia era dia 27 de janeiro. Aí nessa primeira não saiu, por causa de R$ 1.000 do lance. Aí eu aumentei um pouquinho o lance, aí em fevereiro saiu. Assim como ela, tem muita gente escolhendo o sistema de compra coletiva. Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, o número de cotas cresceu 4,4% em janeiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os valores comercializados aumentaram ainda mais, 14,1%. E um tipo de consórcio tem se destacado no mercado, o de serviços. Dentro deste segmento, o consumidor pode, por exemplo, aderir a um plano para comprar uma cirurgia plástica ou mesmo pagar a festa de casamento. O consórcio de serviços está crescendo e crescendo muito, né? Haja vista que nacionalmente podemos dizer que ele cresceu 47%. A economia foi contornada, a questão política deu uma amenizada, o consumidor voltou a acreditar e voltou a investir. Apesar desse destaque dos consórcios de serviços, os tradicionais imóveis, carros e motos ainda lideram o ranking. O imóvel merece um destaque especial, porque em termos de número de consorciado, ele está em terceiro lugar aqui na empresa, mas ele prevalece em relação aos demais, porque os valores dos créditos, a média, o ticket médio é muito mais alto, é mais do que o triplo de um ticket médio do automóvel. Para quem procura um investimento a longo e médio prazo, o consórcio pode ser um bom negócio. 2 vantagens eu vejo. Primeiro é a obrigatoriedade do pagamento. Como eu tenho uma conta para pagar determinado dia, isso me obriga a direcionar parte do meu orçamento para aquele valor. O segundo é que o custo do consórcio é mais baixo. Mas antes de contratar o serviço, é bom tomar alguns cuidados. Eu tenho que buscar uma empresa idônea. E como é que eu me certifico disso? Por exemplo, procurando o órgão responsável por fiscalizar os consórcios, o Banco Central. Ver se aquela empresa está devidamente identificada, registrada, autorizada a operar. Outra possibilidade é procurar, por exemplo, o PROCON. Porque se já existe um histórico de reclamações, aumenta o risco de eu também ter problema. Você está satisfeita? Muito satisfeita. Só de não ter que pagar juros, né? Foi muito tranquilo. Não tem muita burocracia, não. Agora o futebol. O Cruzeiro venceu o Muricy de Alagoas por 3-0 e agora é o único time da Série A invicto neste ano. A partida ficou marcada pelas tentativas de Thiago Neves de marcar o primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. Cruzeiro e Muricy se enfrentaram pela 3ª fase da Copa do Brasil. Mesmo em vantagem por ter vencido o jogo de ida, o Cruzeiro mandou na partida.
Alisson passou para Thiago Neves, que devolveu o ótimo lançamento para o camisa 11 perder uma chance incrível. O mesmo Thiago Neves cobrou falta na área e Cláudio marcou contra, 1-0. Em seguida, o árbitro marcou pênalti sobre Rafael Sobis. Ele mesmo bateu com força para ampliar, 2-0. Daí pra frente, o que você vai ver é a saga do Thiago Neves em busca do primeiro gol pelo Cruzeiro. Neste chute, o goleiro Dias fez um milagre. O camisa 30 ainda tentou de cabeça e de fora da área, até ser derrubado na área e o juiz marcar pênalti. Thiago Neves bateu firme, mas ainda não foi desta vez. As assistências estão saindo. O gol ainda, dá pra ter saído no pênalti, mas não foi hoje. Mas eu tô muito tranquilo também. O gol, uma hora ele vai sair. Eu espero que seja um gol importante, num jogo onde o time vai precisar. Deizinho fez o segundo gol contra da noite, 3-0. O Cruzeiro ainda tentou ampliar, mas Dias estava em noite inspirada. O Muricy também estava em campo. Olha só essa defesa do Rafael. Com a vitória, o Cruzeiro avança para a quarta fase da Copa do Brasil. Agora, o time é o único da Série A do Campeonato Brasileiro que está invicto em 2017. Claro que é bom não perder, é bom conquistar vitórias, né? Mesmo para as questões que nós precisamos melhorar. É muito mais fácil você melhorar em cima de resultado positivo. Todos sabemos disso, né? Depois da paralisação dessa quarta-feira, professores do ensino público do estado entraram em greve por tempo indeterminado. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. E ainda, você tem vontade de fazer intercâmbio? Pois é, depois de registrar uma queda na venda de pacotes, as agências fazem de tudo para dar uma forcinha para os viajantes. Tem vários destinos mais baratos, parcelamentos, muitas dicas para você. A gente volta daqui a pouquinho. Escolas estaduais e municipais estão em greve aqui na capital. Quem tem as informações ao vivo é o repórter André Salles. Boa noite para você, André. Depois de ontem, parece que a categoria resolveu manter a paralisação, né? Exatamente, Gisele. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Nada mudou e essa quinta-feira, então, foi o segundo dia de paralisação dos professores das redes municipal e estadual de ensino. É bom explicar, né, Gisele, que são dois movimentos diferentes, mas que ambos começaram ontem. Depois que 3.500 professores de Belo Horizonte decidiram aí em assembleia aderir ao movimento estadual, que já estava previamente agendado. E aí, as reivindicações são muito parecidas, já que os professores pedem o pagamento do piso nacional salarial, que está em torno de R$ 2.300, além da não aprovação do texto da reforma da Previdência. E a situação não deve mudar tão cedo, viu, Gisele? Só para a gente ter uma ideia, a próxima reunião entre os professores da rede estadual, a próxima assembleia deles é no próximo dia 28. E aí, só nessa data que eles vão, então, analisar o andamento das negociações com o governo estadual. Então, só para fazer um balanço rapidinho aqui, até agora, então, os números que a gente tem acesso, quase 1.000 escolas estaduais totalmente paradas pela greve, né? E mais de 1.000 parcialmente afetadas, ou seja, alguns professores não vão, algumas aulas não acontecem, mas a escola, pelo menos de forma parcial, funciona. Em Belo Horizonte, a situação é a seguinte: pelo menos 7% das escolas estão sendo afetadas de alguma forma por essa greve, então a gente não sabe, o tempo é indeterminado, não existe nenhum tipo de prazo, resta aguardar e que os alunos não sejam prejudicados, né, Gisele? Pois é, agora quem sofre com isso, né, André? São os pais e mães que precisam trabalhar e não tem com quem deixar os filhos, né? Exatamente, Gisele. E aí é um problema que não tem nem como prever, né? Nem como estudar medidas, porque não tem data realmente para acontecer alguma coisa. Só no dia 28, aí vão analisar o andamento das negociações. Se a categoria entender que não houve nenhum tipo de avanço, a greve continua e o problema continua para essas famílias. Tá certo, André. Obrigada, viu, pelas informações. Boa noite para você. Boa noite.
O governador de Minas, Fernando Pimentel, também pode estar na lista da Procuradoria-Geral da República, enviada ao Supremo Tribunal Federal com 83 pedidos de abertura de inquérito. A revelação, porém, não explica os motivos que levariam à abertura do inquérito contra Pimentel. Procurado, o advogado do governador de Minas, Eugênio Pacelli, disse que não vai comentar especulações. Quem também deve estar na lista é o senador Aécio Neves. Por meio de nota, Aécio disse que, na condição de presidente do PSDB, buscou apoio para diversos candidatos, sempre dentro do que determina a legislação, o que ficará provado ao fim das investigações, que ele considera extremamente importantes. De 2014 até hoje, o mercado dos intercâmbios de estudantes registrou uma queda de quase 30% aqui no Brasil. Tá difícil pagar para viver essa experiência fora do país. Mas para ajudar os jovens a realizarem esse sonho, as agências tentam dar uma ajudinha. Daniel anda sonhando em viver novas experiências fora do país. Vendo as fotos, ele decidiu que o destino é a Nova Zelândia. A ideia é aprimorar o inglês e também trabalhar. Eu espero amadurecer profissionalmente, que vai me acrescentar profissionalmente e no pessoal também. Viver coisas que não dá para viver aqui no Brasil, né? Perto dos pais, pessoalmente. A mãe dele dá todo o apoio e já está pesquisando preços. No ano passado, ela pagou um intercâmbio para a filha caçula. O planejamento foi feito com mais de um ano de antecedência e ela conseguiu algumas facilidades no pagamento. Eles me fizeram essa proposta, congelaram o câmbio. O ano passado, eu vim aqui no final do ano passado, eles congelaram o câmbio para mim, dividiram, não me lembro mais, acho que 10 vezes, se não me engano, e aí deu para pagar. Então, quando a minha filha for, o intercâmbio já vai estar pago. Facilidades no parcelamento, descontos à vista e até congelamento do câmbio são as estratégias desta agência de intercâmbio desde que a crise chegou. Segundo a Associação Brasileira, que reúne as principais instituições atuantes nos segmentos de cursos, estágios e intercâmbios no exterior, de 2014 para cá, o mercado de estudantes fora do país teve uma redução de 27% aqui no Brasil. A gente sentiu uma queda na demanda, pela alta do dólar, principalmente, mas a gente conseguiu, através de algumas ações, minimizar esse impacto e foi o ano de 2016, foi um ótimo ano para a empresa. Estados Unidos, Canadá e Inglaterra continuam sendo os destinos mais procurados. Mas para quem quer um preço melhor, pode optar por outros lugares, como Irlanda, Malta e África do Sul. Tem preços menores e boas escolas, que acaba atingindo o objetivo de aprender inglês em países que o custo é menor. Para quem quer passar um mês fora fazendo um curso de inglês hospedado em casa de família, por exemplo, o desembolso será a partir de R$4.000. A escolha do destino faz a diferença e a economia pode chegar a R$1.000. E entre tantas opções, é sempre bom pesquisar e se programar. O conselho que eu dou é olhar com antecedência, né? Procurar uma agência especializada, de preferência do selo Belta. Conversar com o consultor, que às vezes vai ter um destino que vai encaixar no seu bolso, nas suas condições. Então, converse muito com o seu consultor de intercâmbio, escute ele, escute as oportunidades que estão disponíveis no mercado, né? Não tenha medo, existe intercâmbio para todos os bolsos, para todas as idades, então a gente tem que se organizar e a gente acaba conseguindo fazer e realizar esse sonho de ter uma experiência no exterior. E vamos voltar a conversar com a Luciana Viana, porque agora ela tem sugestões para o nosso fim de semana. Diz aí, Lu. Pois é, a gente começa com estreias no cinema. Era uma vez uma jovem que se apaixonou por um monstro que capturou o pai dela em um castelo. Você pode até conhecer essa história, mas também vai poder conferir a tão esperada adaptação da Disney, A Bela e a Fera. Tudo que a fera precisa para voltar à forma humana é amar, uma missão para a Bela. Ainda na telona, Leandra Leal, Felipe Rocha e Daniel Furlan estrelam o filme nacional produzido em parceria com a Argentina, La Vingança, que fala sobre dois amigos que vão a Buenos Aires a bordo de um Opala Laranja 72 com apenas uma missão: paquerar. Mas muita coisa inesperada vai acontecer no meio dessa história, viu?
Da telona para o palco, a peça Cachorro Enterrado Vivo chega ao Teatro João Sesquiati, aqui na capital, com a história do desaparecimento de uma mulher que vai mexer com a vida de um homem e o cachorro dele. De hoje a sábado, às 8 da noite e domingo, às 7. Ingressos a partir de R$ 15 a meia entrada. Ainda no teatro, um sucesso de público volta aos palcos. Acredite, um espírito baixou em mim. A comédia pode ser vista no Teatro Raul Belém Machado, sexta e sábado, às 8 da noite e domingo, às 7. Ingressos a partir de R$ 30. A gente continua nos palcos, mas agora com música. O samba bate outra vez, uma festa com várias atrações em Grupo Copo Lagoinha, Magnatas do Samba, Odilara, são 5 horas de samba em uma grande festa. Amanhã, sexta, 10 da noite, no Music Hall. Ingressos a partir de R$ 30. E tem mais show, agora um tributo a Cazuza. Amanhã, às 9 da noite, no Teatro Bradesco. Ingressos a partir de R$ 35. No palco, as 2 principais fases de Cazuza, quando ele era vocalista do Barão Vermelho e também o estouro da carreira solo. Programe-se, divirta-se e até a próxima. Valeu, Lu. Muita opção boa, né? Gostei da Bela Fera no cinema. Vai ter muita fila, mas vai ser bom porque é um clássico, né? Obrigada. E a gente fica por aqui, gente. Uma ótima noite para vocês. A gente volta a se encontrar amanhã. E agora você fica com o Jornal da Band com as notícias do Brasil e do mundo. Tchau, tchau.